Como é que a fé se encaixa no mundo tão cheio de ismos competindo entre si? Hoje, a gente vai analisar um guia teológico que oferece uma estrutura bem interessante para navegar nesse cenário complexo. Então, vamos direto ao ponto. Pois é, o ponto de partida da análise é justamente esse desafio. Como viver num mundo que está saturado de ideologias políticas, sociais, todas elas disputando a nossa atenção e, no fundo, a nossa lealdade? É uma pergunta que com certeza ecoa para muita gente. Seção 1. O desafio das ideologias. Para começar, vamos dar uma olhada em como este dia define o campo de ideias que a gente encontra por aí todos os dias. O ponto-chave aqui é a definição. De acordo com a fonte, ideologias não são só um conjunto de ideias, sabe? Elas são apresentadas como sistemas de crenças bem completos, que funcionam quase como religiões seculares, cada uma competindo pela nossa devoção total. Isso nos leva a estas três características centrais. O texto argumenta que as ideologias se parecem com religiões porque elas exigem lealdade total, têm suas próprias regras e rituais e, talvez o mais importante, elas têm o poder de capturar de verdade o coração humano. Então, como é que se avalia essas ideologias? O guia sugere uma abordagem de dois lados. Por um lado, ele reconhece que elas podem sim ter verdades parciais sobre o mundo, o que na teologia se chama de graça comum, mas por outro lado, como são criações humanas, elas são vistas como inerentemente falhas e sempre limitadas a uma perspectiva secular. A fonte propõe que as ideologias interagem com a doutrina cristã de três maneiras principais. Elas podem rejeitar a doutrina abertamente, ou então minimizar a importância dela para que se encaixe na sua visão de mundo, ou podem até mesmo adotar certos valores, mas claro, sem a promessa de salvação, que é central para a fé. Seção 2. Uma bússola ética cristã. Bom, com a definição de ideologia estabelecida, como é que se faz para avaliá-las de forma ética? A análise propõe uma espécie de bússola moral. O ponto de partida para essa avaliação ética, segundo o texto, não são sistemas criados por homens. A base é o próprio caráter de Deus, como revelado nas Escrituras. É esse caráter que se torna o padrão definitivo para diferenciar o certo do errado. E essa moralidade se expressa através do que a fonte chama de amor bíblico. E veja bem, isso não é só um sentimento, é algo bem prático. Envolve encorajar o que é bom, corrigir o que desvia dos princípios e, acima de tudo, apontar para um propósito maior, sempre reconhecendo o valor igual de cada pessoa. O guia também introduz um conceito bem importante: a liberdade cristã. Ele reconhece que a Bíblia não dita regras para absolutamente tudo. Existem muitas áreas neutras, digamos assim, onde as pessoas têm liberdade para decidir, guiadas por princípios. E para navegar nessas áreas neutras, o texto aponta para 4 princípios bem práticos do apóstolo Paulo. Basicamente, não julgar os outros de forma apressada, agir com convicção pessoal, pensar no impacto que as nossas ações têm na comunidade e, por fim, avaliar como isso afeta a própria fé. Isso nos leva ao princípio da tolerância. E aqui, a definição é crucial. Não se trata de concordar com o outro, mas de uma questão de justiça. É o esforço para proteger o direito de alguém pensar e acreditar de forma diferente, garantindo a liberdade de consciência para todo mundo. No entanto, essa tolerância tem um limite bem claro. O ponto de virada é quando as crenças se transformam em ações que causam danos reais, tangíveis a outras pessoas ou à sociedade como um todo. É nesse ponto que a restrição se torna necessária. Seção 3. A fé no campo prático. Agora vamos ver como o guia traduz esses princípios éticos todos em discurso e prática no dia a dia. No campo do discurso, a orientação se baseia em 2 pilares. Primeiro, um compromisso inegociável com a verdade. E segundo, a importância de cultivar a memória e a tradição, ou seja, de se manter com os pés firmes na história para não perder a identidade. E aqui a gente vê os passos práticos: proteger a família, fortalecer a comunidade da igreja, ser solidário com quem está confuso e, por último, ter a consciência de que defender as próprias convicções pode exigir sacrifício. É um roteiro bem direto, né? Seção 4. Uma perspectiva soberana. E, finalmente, a análise oferece uma perspectiva maior para amarrar todas essas pontas. E a conclusão central é a soberania divina. A ideia aqui é que nenhum sistema humano, seja o Estado, uma raça ou uma classe social, pode reivindicar a autoridade suprema que pertence somente a Deus.
É essa perspectiva que coloca todas as ideologias no seu devido lugar. E este guia nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se a gente adotar uma perspectiva onde a fé está acima de qualquer ideologia, que tipo de impacto isso teria nas nossas conversas e no nosso engajamento cívico? É uma questão bem poderosa para se pensar.